Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, contamos com o seu comentário, sua opinião. Diga de qual lugar abençoado do nosso lindo Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo. O Foco do Brasil é um jornal independente e só é possível por conta da sua audiência e apoio. Seja curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. É importante, veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro desembarcou em Chapecó, Santa Catarina, na manhã deste último sábado, dia 7, onde rapidamente cumprimentou apoiadores e de lá seguiu viagem em um helicóptero da Força Aérea Brasileira até Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Em Santa Rosa, o presidente Bolsonaro participou de uma motociata bem animada pela cidade do noroeste do estado, chegando então ao Parque de Exposições da cidade, onde participou do ato de encerramento nacional da colheita da soja. No evento, o presidente também participou do ciclo de palestras da Comissão de Agricultura do Senado Federal, com temas relacionados aos impactos da estiagem e os prejuízos causados aos produtores rurais do Rio Grande do Sul. A maior feira multissetorial do Rio Grande do Sul, FenaSoja, por ela passaram pelo menos 250 mil visitantes nos últimos dias. A feira é palco para a indústria, comércio, pecuária e fomento à agricultura familiar, além do turismo, gastronomia e entretenimento, e contou então com a visita do presidente da República. Vocês sabem que não é fácil ser presidente, mas entendo que essa é uma missão de Deus. Devo a Ele a minha vida e as mãos de 58 milhões de brasileiros a missão de estar à frente do Executivo Federal. Hoje podemos dizer que temos um presidente e um governo que acredita em Deus. General Braga Neto, que respeita os seus militares, que defende a família e deve lealdade ao seu povo. Tenho certeza que entregarei no futuro o comando do Brasil numa situação bem melhor do que aquela que recebi em 2019. Passamos por maus momentos, pandemia, crise econômica, guerra do outro lado do mundo, por aqui também seca e geada. Mas o povo brasileiro é resiliente, acredita, tem fé e trabalha, e vencerá qualquer obstáculo. Uma das provas disso é a FenaSoja, berço da soja brasileira. Uma exposição de voluntários que mostra para o Brasil e para o mundo a força do homem do campo. Temos aqui uma parte do nosso agronegócio, que vocês bem sabem a importância que eu dou para o trabalho de vocês. Por isso, lá atrás, procuramos cada vez mais titular terras pelo Brasil para afastarmos as invasões do MST. E por falar em Santa Catarina, o presidente Bolsonaro está preocupado, atento a uma situação difícil que vive o estado. O presidente determinou apoio às regiões atingidas por fortes chuvas em Santa Catarina.
Já são mais de 20 os municípios do estado que se encontram em situação de emergência devido às chuvas que têm assolado Santa Catarina e que provocam desde alagamentos, deslizamentos até quedas de árvores e muros. Mortes foram confirmadas em decorrência da forte chuva nos municípios de São Joaquim e Urubici. Segundo a Defesa Civil Estadual, óbitos foram de pessoas que tentaram passar por áreas inundadas com veículos que foram arrastados pela correnteza. Portanto, todo cuidado é pouco. As chuvas deixaram mais de 7 mil pessoas desalojadas e desabrigadas. Em nota, o governo de Santa Catarina disse ter distribuído itens de assistência humanitária entre cestas básicas, água potável, colchões, kits de higiene pessoal e limpeza e que equipes foram enviadas aos locais impactados para dar apoio às ações das prefeituras. Diante da situação, a Secretaria da Educação Estadual suspendeu as aulas em 152 escolas sob a justificativa de que a locomoção dos estudantes estava inviabilizada devido às chuvas. A falta de credibilidade, quando atinge o caráter de uma pessoa, coloca em dúvida todos os seus passos, não é mesmo? Por isso, os políticos precisam estar atentos e preservar sua idoneidade, honestidade, ética e moral, se comportando bem, não é? Senão o povo sempre vai desconfiar. E depois que o negócio desgambou, aí surgem também os memes, fatos curiosos que acabam virando notícia. Como esse fato aí. Um celular Motorola OneVision sumiu durante a aula magna do ex-presidente Lula na Universidade de Campinas. Segundo a mestre de cerimônias do evento, o aparelho pertence a uma estudante de pedagogia. Se alguém achou esse celular, traz aqui para a gente, pediu a mestre de cerimônias. A gente sabe que é muito difícil para o estudante, completou ela. Bem, na loja, um Motorola OneVision custa quase R$4.000. Além de desconfiança sobre quem talvez teria ficado com o celular, também logo saiu o debate sobre o que já disse recentemente Lula. Nos últimos dias e também em 2017, Lula minimizou o roubo de celulares e atribuiu a incidência de homicídios à pobreza. É uma coisa que está intimamente ligada, ou seja, o cidadão teve acesso a um bem material, a uma casinha, a um emprego e de repente o cara perde tudo, então vira uma indústria de roubar o celular. Para que ele rouba celular? Para vender, para ganhar um dinheirinho. Eu penso que essa violência que está em Pernambuco é causada pela desesperança, disse o petista em 2017. Mas não foi só essa polêmica com Lula. O Conselho do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp aprovou uma moção de repúdio contra a presença de Lula na universidade. Segundo a Unicamp, a iniciativa não tem o respaldo da reitoria. O evento foi organizado por estudantes ligados à esquerda. Em nota, os docentes de medicina ressaltaram o caráter político do evento e cobram que o mesmo convite seja estabelecido aos demais candidatos à presidência da República. Cabe ainda alertar sobre o considerável risco de confronto entre seus apoiadores e militantes de outros espectros políticos, podendo ocasionar vítimas de traumatismos, sobrecarregando a já lotada Universidade de Emergência do HC Unicamp, informou o texto. A passagem ainda de Lula pela cidade foi marcada por protestos, você viu? Gritos, xingamentos, enfim, contra o político, justamente porque sua imagem está diretamente ligada aos escândalos de corrupção que os governos do PT, viveram, a corrupção que assolou o Brasil. E falando em Lula, a bandeira vermelha sempre foi sua principal característica, isso todo mundo sabe. Só que agora a equipe de marketing do petista não quer saber muito de vermelho, não. Quer inovar para despistar as desconfianças e traumas do passado. E apostou agora nas cores da bandeira do Brasil no lançamento da pré-candidatura do petista. Até o losango amarelo com o círculo azul, símbolo da bandeira, foi incorporado à marca do movimento Vamos Juntos pelo Brasil, que reúne PT, PSB, PCdoB, Solidariedade, PSOL, PV e Rede.
Resta saber se o povo brasileiro vai engolir essa, não é? O vermelho sempre foi a característica. E ainda sobre o lançamento de Lula e Alckmin, onde ambos trocaram elogios agora, Alckmin chegando a falar em prato com Lula e Chuchu, a internet recuperou acusações de Lula e Alckmin trocando acusações um contra o outro em debates no passado. Em 2006, por exemplo, os vídeos aparecem com Lula tentando a reeleição e Alckmin, então, no PSDB, foi o principal adversário de Lula, e ambos chegaram ao segundo turno. O petista acabou ganhando. O debate da TV Bandeirantes, antes do segundo turno, teve uma série de troca de acusações entre Lula e Alckmin. Alckmin focava no chamado escândalo do dossiê, quando petistas foram pegos com dinheiro de origem desconhecida para comprar um suposto dossiê contra José Serra, à época correligionário de Alckmin e candidato a governador de São Paulo. Candidato Lula, de onde veio o dinheiro sujo? 1.750.000 em dinheiro vivo, reais e dólar, para comprar o dossiê fajuto? Questionou o então tucano Alckmin. Olhe nos olhos do povo brasileiro, candidato Lula, e responda de onde veio o dinheiro, disse Alckmin ainda em referência ao caso do dossiê. Lula afirmava que o caso deveria ser investigado. Possivelmente o governador Alckmin ainda tenha saudade do tempo da tortura, em que meia hora de prisão já se sabia quem era o mandante do crime, ou quem era comunista, quem era assaltante de banco, declarou o petista. Não precisa fazer tortura para saber de onde veio o dinheiro. Dinheiro da corrupção. É só perguntar para o PT, respondeu Alckmin. Se há alguém que não tem moral para falar de ética é o governo Lula, disse o ex-tucano. Quanta mentira, como Lula mudou, continuou Alckmin sobre declarações do ex-presidente. Lula disse também no debate, os vídeos estão aí circulando, que Alckmin abafou fatos graves quando estava à frente do estado de São Paulo. O senhor vive dizendo que o presidente tem obrigação de saber tudo o que se passa ao seu redor, mas quando era governador, o senhor ficou sabendo de fatos graves e impediu que a sociedade soubesse sobre eles, como também evitou que fosse apurado, dizia Lula à época. E depois outros vídeos, não é, mais recentes também, e ainda aquele famoso onde Alckmin dizia que ladrões, bandidos, corruptos querem voltar à cena do crime. Nada pode ser mais incendiário para o momento do Brasil, não é? Do que um possível resultado que poderemos ter nessa nova semana. A Corte pautou para o próximo dia 13 de maio o início do julgamento no plenário virtual de ação do movimento Vem Pra Rua contra o presidente da Câmara, Arthur Lira. O documento pede para que a Corte obrigue Lira a analisar a admissibilidade do pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Em outras palavras, a ideia é obrigar Lira a pautar o impeachment de Bolsonaro. O movimento também questionou a concentração de poder nas mãos do presidente da Câmara para a abertura do processo. Em junho do ano passado, integrantes do movimento protocolaram no Congresso o pedido de impeachment de Bolsonaro. O documento aponta 130 supostos crimes de responsabilidade cometidos supostamente pelo presidente. Diante da reiterada inércia do presidente da Câmara dos Deputados, não resta aos impetrantes alternativa senão a de se valer do presente para ver reconhecido seu direito líquido e certo ao encaminhamento da denúncia por si oferecida em face do presidente da República, dizia trecho da solicitação. Agora, vamos ver até onde vai a aposta do murro em ponta de faca de alguns poderosos, não é? Dos que terão, inclusive, a incumbência de aceitar ou não o questionamento. Mas olha, é algo que pode colocar gasolina em um relacionamento, uma fogueira do relacionamento já complicado aí, envolvendo os poderes da República. E será que isso ajuda em alguma coisa? A partir de agora, os postos de combustíveis só poderão exibir o preço dos combustíveis com 2 casas decimais e não mais com 3, como ocorria até então. A mudança foi determinada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, por meio da Resolução número 858/2021, publicada em novembro do ano passado. De acordo com a ANP, o objetivo da mudança é deixar o preço do combustível mais preciso e claro para o consumidor, além de estar alinhado com
com a expressão numérica da moeda brasileira. Segundo a agência, os preços deverão ser exibidos com 2 casas decimais, tanto no painel de preços quanto nos visores das bombas abastecedoras. A ANP informa, no entanto, que nas bombas o terceiro dígito poderá ser mantido desde que marcando 0 e travado no momento do abastecimento. Dessa forma, os postos não precisarão trocar os módulos das bombas, o que poderia acarretar custos aos agentes econômicos, justificou a agência. Na avaliação da agência, a mudança não implicará no valor final dos preços dos combustíveis, uma vez que a norma não trará custos relevantes aos revendedores e nem restrições aos preços praticados. Eu, particularmente, acho que isso aí ajuda no quê? Poxa, quando o assunto é preço de combustível, nós estamos mais do que atentos em relação a isso, o valor, enfim, talvez outras medidas mais importantes poderiam ser tomadas do que necessariamente essa aí, que no fim das contas vira e mexe, dá em 0. A cantora Daniela Mercury decidiu abrir mão do cachê que receberia pelo show do 1º de maio das centrais sindicais, show realizado na Praça Charles Miller, em São Paulo. Em ofício enviado à Secretaria Municipal de Cultura, a empresa que representa a artista pediu o cancelamento do contrato e o consequente pagamento. Cancelado o pagamento. Até ela parece que falou que não receberia nada de cofre público, não teria nenhum dinheiro público envolvido, agora meio que assume então a questão. Ao Estadão, a companheira da Daniela, Malu Versosa, afirmou que a cantora não recebeu, nem receberá nenhum recurso da Prefeitura de São Paulo. A apresentação virou alvo, vimos aí na semana, de polêmica investigação da Controladoria Geral do município, depois que a cantora declarou apoio ao petista Lula no show. O petista havia discursado minutos antes, Como o evento foi em parte custeado com emendas parlamentares, a prefeitura abriu processo para apurar desvio de finalidade e suspendeu o pagamento de R$100 mil que faria a produtora responsável pela contratação da artista. Durante o ato, que teve um caráter de apoio ao petista, Daniela Mercury puxou um coro de Lula e segurou uma bandeira vermelha com o rosto do petista estampado. O Brasil precisa de Lula, disse ao final do que virou um showmício. Com a repercussão da postura de Daniela Mercury, showmícios seguem vetados pela legislação eleitoral, assim como campanha político-partidária antecipada. A Promotoria de Defesa do Patrimônio Público do Ministério Público de São Paulo também decidiu abrir uma apuração sobre o ato. Segundo promotores de justiça ouvidos, a apuração deve se debruçar sobre uma violação de princípios da administração pública, como moralidade e impessoalidade. Ao todo, 3 vereadores, encaminharam verba via emenda parlamentar, dinheiro público para custear o evento. Alfredinho e Eduardo Suplicy, ambos do PT, destinaram juntos R$525 mil para pagar a produção e organização do evento. E Sidney Cruz, Solidariedade, liberou R$187 mil para pagar o cachê dos artistas que se apresentariam na festa. Foram 5 no total, contando Daniela Mercury. A questão é, Daniela Mercury garantiu que não recebeu dinheiro público. E aí foi pega no flagra, passando vergonha. Deu esse passo atrás agora para não cair aí numa meleca, uma bomba. Segundo, quase R$1 milhão para uma festinha ali? Alguém sabe se é isso que os trabalhadores de São Paulo querem? Um palco para políticos viverem o seu mundo de vaidades? Enquanto os trabalhadores de verdade veem seu dinheiro indo pelo ralo dos impostos que bancam esses negócios, que no final das contas só dão prejuízos para a população, e ainda viram showmícios para políticos que sempre mamaram e viveram através de verbas sindicais, valores também descontados do salário do verdadeiro trabalhador? O procedimento cirúrgico realizado pelo senador Davi Alcolumbre para corrigir um abscesso intestinal foi realizado com sucesso. A informação é da assessoria do senador, que foi internado na sexta-feira em um hospital do Distrito Federal e transferido para São Paulo, onde passou pela operação. Informamos que o procedimento cirúrgico realizado no senador Davi Alcolumbre foi um sucesso. Ele se recupera bem, já está conversando com familiares e equipe médica, bem-humorado e profundamente agradecido pelas manifestações de carinho de todos, informou a assessoria do senador.
Mais cedo, a equipe de Alcolumbre já havia informado que ele foi levado para a capital paulista consciente e estabilizado. Ele havia sido internado após sofrer fortes dores abdominais. Davi Alcolumbre tem 44 anos e está em seu primeiro mandato no Senado, para o qual foi eleito em 2014. Em outubro agora, ele concorrerá à reeleição pelo Amapá. E talvez as dificuldades que terá para a reeleição também possam dizer algo sobre a dor de barriga que sofreu. E alguns até questionaram: ué, mas por que não foi ser atendido pelo Hospital do SUS? Um conhecido cantor sertanejo teve sua vida tirada em um grave acidente de ônibus. O cantor Alexandro, da dupla com Conrado, perdeu a vida em um grave acidente de ônibus na manhã deste último sábado, dia 7, na rodovia Regis Bittencourt, na altura de Miracatu, no interior de São Paulo. Outras perdas foram confirmadas, mas não tiveram a identidade divulgada. Segundo apurado pelo G1, ao menos 19 pessoas estavam no veículo, incluindo os artistas. Além dos óbitos, 11 vítimas foram encaminhadas aos prontos socorros da região com ferimentos leves e outras 2 não sofreram lesões. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o pneu dianteiro esquerdo do ônibus estourou, fazendo com que o motorista perdesse o controle e tombasse o veículo no canteiro central. O veículo saiu de Tijucas do Sul, no Paraná, onde a dupla fez um show, e seguia com destino para São Pedro, São Paulo, onde havia um show agendado para este último sábado. O ministro Edson Fachin, presidente do TSE, respondeu ao ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, que não se opõe à divulgação de documentos sobre as eleições, como as sugestões que a pasta enviou ao tribunal sobre a segurança do pleito. O ministro da Defesa encaminhou um ofício ao presidente do TSE, Edson Fachin, pedindo que seja dada publicidade a todos os documentos que foram trocados entre as Forças Armadas e a Corte Eleitoral. Fachin respondeu o ofício com questionamentos e solicitação de informações encaminhados pela pasta, cumprimentando em atenção a sugestão de Vossa Senhoria no sentido de que documentos de interesse da Comissão de Transparência das Eleições sejam divulgados em ação conjunta deste Tribunal e do Ministério da Defesa. Noticio que os documentos emitidos pelo Ministério da Defesa ao Tribunal Superior Eleitoral podem ser colocados ao pleno conhecimento público sem que haja qualquer objeção por parte da Corte Eleitoral, destacou o texto. O agronegócio brasileiro já superou 40 bilhões de dólares em exportações em 2022, de acordo com os dados preliminares do Ministério da Economia. Essa quantia corresponde a cerca de 40% da receita com todos os embarques brasileiros entre janeiro e abril deste ano. O levantamento feito pela revista Oeste considerou itens industriais feitos com matérias-primas do setor rural, 14 bilhões de dólares, e os produtos da agropecuária, quase 27 bilhões de dólares. Comparando o primeiro quadrimestre dos 2 anos, a receita com as exportações do agronegócio cresceu 36%. O acréscimo chegou a 10 bilhões de dólares. A soja figura como grande destaque do agronegócio brasileiro. Graças a ela, o Brasil faturou cerca de 21 bilhões de dólares com o mercado externo. A maior parte, quase 18 bilhões, veio com a exportação direta do grão de soja. Na agroindústria de transformação, a liderança ficou com os produtos com origem na pecuária. O faturamento da indústria da carne passou de 6 bilhões de dólares, considerando o resultado dos envios de janeiro a abril. Estava almoçando com uma amiga quando ela casualmente contou que ela e o marido, então pensando em começar uma família, estavam dispostos a tomar uma atitude. Estamos fazendo uma pesquisa, disse, meio brincando. Você acha que devemos ter um bebê? Isso vai mudar totalmente a sua vida. Digo então com cuidado, mantendo o tom neutro da voz. Eu sei, ela diz. Nada mais de acordar tarde no sábado, nem de tirar férias quando quiser. Mas não era bem isso que eu queria dizer. Olhava para minha amiga tentando decidir o que falar. Queria lhe contar das coisas que não vai aprender num curso para grávidas. Quero que saiba que as dores do parto passam, mas tornar-se mãe vai deixar nela uma vulnerabilidade irreversível. Penso em avisá-la de que jamais lerá novamente sobre uma tragédia no jornal sem se perguntar: e se tivesse sido meu filho? Que todo acidente aéreo, todo incêndio vai assustá-la.
Quando vir fotos de crianças famintas, ela se perguntará se pode haver dor maior do que ver um filho morrer. Olho para ela, unhas e cabelos impecáveis, vestido elegante. Por mais sofisticada que possa ser, tornando-se mãe, estará reduzida ao estágio primitivo de uma ursa protegendo seu filhote. Um grito aflito de "mamãe" vai fazê-la derrubar o soufflé ou o seu cristal mais fino sem a menor hesitação. Acho que deveria avisá-la de que não importa quantos anos tiver investido em sua carreira, esta será afetada pela maternidade e muito. Mesmo que tenha uma babá super eficiente, na hora de uma reunião importante, vai pensar no cheirinho gostoso do seu bebê ou na febre da véspera. Terá de usar toda a sua disciplina para não correr para casa só para ver se está tudo bem com a criança. Quero que minha amiga saiba que suas grandes certezas vão ser abaladas, que a vontade de um menino ir ao banheiro dos homens e não ao das mulheres na lanchonete vai tornar-se um grande dilema, que exatamente lá, no meio do barulho das bandejas e da gritaria das crianças, veremos sobre muitos assuntos: independência, identidade sexual, tudo será colocado na balança, com a possibilidade até de alguém molestar a criança no banheiro masculino. Bem, embora seja uma mulher determinada no escritório, vai sempre se questionar como mãe. Olhando para minha amiga tão bonita, quero assegurar-lhe que sua vida, agora tão importante, terá menos valor para ela quando vier o bebê. Ela sacrificará sua vida para poupar a do filho, mas ao mesmo tempo vai querer viver mais, não para realizar seus sonhos, mas para ver a criança realizar os dela. A relação de minha amiga com seu marido vai mudar, mas não como ela pensa. Um dia ela irá descobrir que se pode amar ainda mais um homem ao vê-lo passar cuidadosamente talco no bebê, ou ao observá-lo sentado no chão. Bem, tudo vai mudar. Ver o marido brincando com o filho. Penso que ela deveria saber que vai se apaixonar de novo pelo marido, mas por razões que agora consideraria muito pouco românticas. Gostaria que pudesse perceber o elo que passará a ter com as mulheres que, através dos tempos, tentaram desesperadamente lutar contra as guerras e impedir que as pessoas dirijam depois de beber. Espero que ela entenda porque eu posso pensar racionalmente sobre muitos assuntos, mas me torno temporariamente louca quando discuto a ameaça de guerra nuclear para o futuro dos meus filhos. Quero descrever à minha amiga o milagre que é uma criança dando seus primeiros passos, conseguindo expressar toscamente em palavras seus sentimentos, juntando as letras numa frase. A alegria que nos inunda ao ouvir uma gargalhadinha gostosa, ao ver o filho acertando a bola no gol, a filha mergulhando corajosamente do trampolim mais alto. Gente, ao olhar curioso da minha amiga, o olhar curioso me fez perceber que tenho lágrimas nos olhos. Você nunca vai se arrepender, digo a ela, finalmente. Estendo o braço por sobre a mesa, aperto sua mão e rezo, oro em sua intenção e de todas as mulheres que no meio do seu caminho se deparam com o mais sublime dos chamados: ser mãe. Pense nisso e assim desejamos a todas as mães a mais sincera homenagem por esta data tão especial, o Dia das Mães. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial a Alessi Costa e Galdino Souza, que se tornaram membros do nosso canal. Faça você como eles. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção, um ótimo domingo e que Deus abençoe a você e a sua família.